Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu acredito que vai ser um pouquinho mais curto. Tem a ver um pouco com esse último vídeo que eu postei e que chega nesse resultado final, principalmente aqui nesse cabeçote, acho que é cabeçote que fala em português, um headset meio esquisito. Mas à medida que eu fui mexendo, eu fui descobrindo umas coisas e eu queria trazer isso aqui no vídeo porque eventualmente isso pode ser importante para algumas pessoas. Então, o que eu vou tratar hoje é a respeito de tamanho de quadro de bicicleta, e eu estou falando mais especificamente de bicicleta de velocidade. Tamanho de quadro de bicicleta e algumas características a respeito do guidão de bicicleta de velocidade também. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês a respeito desses dois assuntos. O primeiro assunto, que é a respeito de tamanho de quadro de bicicleta. Normalmente, como é que a gente faz a medição de quadros de bicicleta? O pessoal faz a medição desse, eles chamam de tubo do assento, né, o seat tube em inglês, aqui do centro da pedaleira, do eixo onde tem a pedaleira, até, e aí é que vem isso, até o topo do tubo. Bom, se eu pegar essa medida aqui, eu vou colocar a trena mais ou menos no centro da pedaleira e vou trazer ela até aqui em cima, aqui onde está o topo do tubo, está dando 22,5 polegadas, 22 polegadas e meia ou 57 centímetros aproximadamente. Eu digo para vocês, não se enganem com essa medida. Essa medida de topo de tubo, ela não é ideal. E eu fui descobrir isso a duras penas. Eu fui enganado, não foi enganado, não fui enganado no sentido de que alguém tentou me passar para trás, não. Mas a questão é que essa bicicleta aqui, ela é uma bicicleta de velocidade mais moderna e por alguma razão, muitas dessas bicicletas, eu não sei dizer qual razão, muitas dessas bicicletas elas têm um espaço acima dessa junção entre esse tubo e esse. E se a gente for pegar esse ponto aqui, aí a gente vai ter uma medida diferente, porque em vez de a gente estar falando de 22 polegadas e meia, nós estamos falando de 20 polegadas. Nós estamos falando de 51 centímetros, tem uma diferença razoável aqui. Mas por que isso? No que eu fui enganado? A minha bicicleta anterior, e eu vou colocar uma foto dela aí para vocês, ela era uma bicicleta mais antiga, do estilo vintage, e nessas bicicletas, normalmente o tubo, ele é cortado, esse tubo aqui, ele é cortado quase que exatamente na altura desse tubo superior aqui. Dá uma olhadinha nessa foto aí para vocês verem como que lá, esse espaço aqui é muito mais reduzido. Veja aí. Pois bem, essa era a minha bicicleta anterior. Então, na minha bicicleta anterior, quando eu fiz a medição daqui da pedaleira até o topo do tubo, eu tinha na época, acho que era 22 polegadas, 23 polegadas. Nessa aqui, a pessoa que me vendeu falou, 22,5. Beleza, então meia polegada e tal, joia, a bicicleta vai ser boa. A bicicleta não foi boa, não é que ela não foi boa, mas ela não é o tamanho ideal, por quê? Porque, como esse tubo superior aqui, ele é um tubo paralelo ao solo, então ele é o que vai determinar a partir de onde que você vai instalar o seu guidão. Então veja, se essa bicicleta realmente fosse uma bicicleta de 22 polegadas e meia, esse tubo, em vez de estar correndo aqui, era para ele estar correndo aqui em cima. E correndo aqui em cima significa que esse ponto ia estar mais ou menos aqui, ou seja, eu não ia precisar erguer esse tantão aqui, eu ia precisar erguer um tantinho assim, né? E, vamos dizer assim, esteticamente ia ficar uma coisa mais interessante. Significa que eu não posso dirigir essa bicicleta? Posso pilotar essa bicicleta? Posso, mas eu tenho que utilizar uma coisa meio ET, meio Frankenstein, que nem essa daqui, para eu chegar numa altura que seja confortável para mim. Então esse guidão fica muito baixo e aí eu tenho que ter aquela direção bem agressiva e que para minha idade já não dá muito certo. Então essa é uma coisa interessante notar.
Em bicicletas ainda mais modernas, às vezes essa medida já nem faz muito sentido. Por quê? Porque em bicicletas mais modernas, essa bicicleta de velocidade, esse tubo ele não é nem paralelo ao solo, ele já é meio inclinado. Então não faz a menor diferença, não faz o menor sentido você, nessas bicicletas mais modernas, ficar fazendo a medição até o centro ou até o topo do tubo. Agora, definitivamente, fazer medição até o topo do tubo não significa nada, porque esse tubo poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, e que diferença que esse tubo estando mais alto ou mais baixo faz em relação ao guidão? Nenhuma. O importante é esse ponto aqui, desde que, óbvio, o seu tubo superior ele seja paralelo ao solo, para que então você tenha a sua referência de aonde vai começar o seu guidão. Essa é a primeira dica que eu queria dar hoje, e a segunda dica é a respeito de ajuste de manopla de freio no guidão. Vamos lá, que eu vou mudar a posição da câmera para vocês entenderem. Ok, minha segunda dica é a respeito do guidão, e é especificamente esse tipo de guidão de bicicleta de velocidade. Esse meu guidão aqui, dizem, né, que esse é o tipo de guidão que ele tem múltiplas posições para as mãos. Então você pode dirigir a sua bike com a mão aqui, com a mão aqui, com a mão aqui e com a mão aqui, né? Então eles falam que ele é um guidão que tem múltiplas posições e isso gera um pouco de conforto. De fato, ele tem múltiplas posições, mas a questão é, quando você está dirigindo a sua bike em múltiplas posições, você também tem que pensar na segurança. Você tem que pensar que se a sua mão está numa determinada posição, ela tem que estar perto dos freios. Porque uma hora ou outra você tem que parar. E você pode ou atropelar alguém ou ser atropelado. Isso não é nada legal. Então, nessa minha bicicleta aqui, ela até está com um pouco de exposição do guidão aqui, porque eu andei movendo as coisas e tal. Isso aqui ainda, essa bicicleta, esse guidão aqui ele ainda vai me dar um pouco de dor de cabeça, ou vai ter uns desafios aqui. Mas o fato é que eu instalei esses freios aqui. Muitas bicicletas, as bicicletas antigas, aquelas vintage, elas têm um freio que na verdade porque esse daqui é o cabo que passa aqui, mas não tem outras que uma extensão desse freio aqui, que eles chamam de freio auxiliar, né? Às vezes não tem a mesma eficiência do que você frear aqui, diferente desses freios que são muito eficientes, mas a questão é, eu mexi aqui um pouquinho, porque essa bicicleta está sem freio ainda, então eu decidi pegar ela e dar uma voltinha aqui na frente de casa. A minha rua aqui na frente de casa, ela é uma rua sem saída. Ela tem assim ela é uma meio que subidinha, então na subida dá para eu ir pedalando ela, para eu verificar o posicionamento dos freios e desses manetes de freio aqui, para eu ver como é que eram as posições. E eu cheguei à conclusão seguinte: de fato ele é um guidão de múltiplas posições, mas às vezes não é tantas assim posições seguras. Eu posso dirigir aqui muito bem, eu tenho freio fácil aqui. Eu posso dirigir com as mãos aqui, apoiando aqui, tudo bem, eu tenho freio fácil aqui. Quando eu comecei a dirigir aqui, com a mão aqui, para eu ter acesso a esses freios, a minha mão, daqui para cima já não é muito confortável. Então, às vezes, a menos que você tenha um freio que tenha de repente existem uns freios que são mais acessíveis quando você está com a mão aqui, tudo bem, mas eu acredito que não é o caso desse daqui. Então a dica que eu queria deixar aqui é o seguinte: não é porque esse aqui é um guidão de múltiplas posições que você vai ter essas múltiplas posições seguras. Eu diria que ele acaba sendo um guidão de duas posições, aqui, e eu nem gostei tanto dessa aqui. Eu vou voltar ele aqui para baixo para ficar fácil de pegar aqui, porque quando você está na velocidade e você quer se abaixar, é melhor que o guidão esteja bem acessível aqui, porque aqui ele não está, ele está só uma pontinha do dedo, não está legal. Então, lembre de uma coisa: se você quer ter um guidão desse por causa de múltiplas posições, não necessariamente todas elas vão ser posições seguras. Se você joga do lado da segurança, escolha as posições mais seguras, e no caso acho que o máximo que você vai conseguir ter são duas. Uma aqui em cima, se você tem os freios auxiliares, e uma aqui embaixo, em algum lugar, ou aqui, não sei, que você tem o freio principal. É uma dica simples, mas não se iluda. Múltiplas posições nesse tipo de guidão não necessariamente é uma verdade.
É isso aí, pessoal. O meu vídeo de hoje é bem mais simples, bem mais curto e, por enquanto, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tchau!